pressas. A gente vai começar com um pouquinho de silêncio depois das pressas.
Agradecer essa oportunidade de estar aqui com a Sandra novamente. A vida está um pouco corrida, mas foi possível encontrar essa data e rapidamente organizar essa minha passagem aqui. Eu fico muito feliz de rever os amigos, né? Mesmo assim, um pouco distante, tinha vontade de abraçar cada um. Né? Fica assim. Nós temos esse tema que é sugestões ou instruções, né? Conselhos para os yogas do cotidiano. Então, essa expressão assim, yogas do cotidiano, é uma forma elevada de a gente olhar nós mesmos. Né? A gente pode dar outros títulos para as nossas vidas, né? Mas, enfim, quando nós usamos ou aspiramos a usar a lucidez, nós somos yogas do cotidiano. Essa expressão, eu acredito que se aplica a todos os praticantes desde sempre, né? Porque, enfim, eles estão numa vida cotidiana de algum jeito, né? E desde que eles sejam praticantes, eles estão aspirando a fazer as coisas melhor, de uma forma melhor, avançar na sua prática. Então, nós somos yogas da vida cotidiana, né? Querendo ou não, o melhor que a gente pode fazer é isso. Mas esse título, ele tem um pouquinho de tensão com outras formas que as pessoas se apresentam como praticantes, né? Por exemplo, a gente poderia imaginar os praticantes como monges, como pessoas que vão tomar uma certa distância daquilo que nós vamos chamar comumente de vida cotidiana, né? Vamos viver mais recolhidos, de uma forma mais ritual, mais profunda. Assim, né? Por outro lado, nós também podemos imaginar que tem os yogis que estão recolhidos também. Yogis na floresta. A gente ainda tem os eruditos que estudam realmente, acho super importante, dedicam sua vida a compreender o pensamento dos mestres, tanto do Buda quanto dos mestres que sucederam.
e organizar isso. É muito importante para a preservação da tradição. Por outro lado, a gente poderia olhar para a própria vida do Buda e pensar, ele foi um yogi do cotidiano, porque ele, antes de ir para a floresta, ele desenvolveu níveis de lucidez, mesmo dentro da sua vida como príncipe. Então, os relatos da vida dele, ele ainda como menino, como adolescente, ele percebeu várias coisas importantes. E mesmo a própria meditação chamada, ele praticava em silêncio, e essa experiência dele, em tempos de sua vida jovem ainda, impactaram ao ponto dele imaginar que seria possível, de fato, a pessoa tomar esse silêncio como caminho e seguir até o final, né, do desenvolvimento da lucidez através do silêncio. Agora aqui nós estamos nessa situação de nós estamos envolvidos com as famílias, com o trabalho, com as várias atividades, né, dentro de uma grande cidade como São Paulo, e parece quase impossível que a gente desenvolva um caminho espiritual no meio daquilo que, enfim, é a nossa vida. Eu queria trazer assim uma perspectiva onde a gente pode efetivamente utilizar as nossas circunstâncias como caminho. A primeira razão para isso é que a gente, de modo geral, não tem outra alternativa mesmo. Então, vamos relaxar, vamos em frente. Mas, por outro lado, dentro da estrutura dos ensinamentos budistas, nós vamos encontrar essas recomendações amplas do Buda, né, que se aplicam perfeitamente, né, como uma estrutura. Então, o Buda diz: não trazer sofrimento aos seres, trazer benefício aos seres e dirigir a própria mente. Se a gente quiser deixar um pouquinho mais assim, amplo, a gente diz, bom, desenvolver meios hábeis, né, para ajudar os seres e para se mover em meio ao mundo. A gente vai precisar aprender a fazer isso de uma forma adequada, né? Nós vamos precisar de meios hábeis. A gente também pode incluir relações, incluir fatores sociais, como desdobramentos. Mas enfim, a gente pode perfeitamente fazer tudo resumindo nessa afirmação: não trazer sofrimento aos seres, trazer benefício aos seres, dirigir a própria mente. A gente pode olhar assim. Então isso é uma recomendação para os monges, para os eruditos, para os leigos, para os yogis do cotidiano. É uma recomendação para todos, uma recomendação geral. De acordo com as circunstâncias, nós vamos ter meios hábeis diferentes, práticas um pouco diferentes, mas nós estamos fazendo isso. Se nós entendemos um pouco mais os ensinamentos, a gente vai chegar talvez num ponto mais sintético ainda. A gente vai dizer, a recomendação essencial é lucidez. Porque se nós temos lucidez, a gente evita trazer sofrimento aos seres, traz benefício aos seres e dirige a própria mente. Então essa noção de que a lucidez é um ponto culminante é super importante. Por quê? Porque a gente poderia imaginar que não trazer sofrimento aos seres, trazer benefício aos seres, dirigir a própria mente, seja uma recomendação imposta sobre nós. Alguma coisa artificial que a gente tem que adotar e, assim, a duras penas cumprir. Portanto, é muito útil que a gente lembre que o caminho budista como um todo, ele vem como algo lúcido, de saída. Então, se nós temos lucidez, com toda razão, nós vamos evitar trazer sofrimento aos seres, trazer benefício aos seres e dirigir a própria mente. Então, a gente começa com esse raciocínio. Talvez tenha um ponto mais fundamental ainda que o ponto da lucidez, que é aquilo que a gente pode relatar como um ponto último, como a natureza primordial. Essa palavra primordial é muito importante, às vezes ela não é bem entendida. Primordial seria o fato de que é uma manifestação que não provém de um processo causal. Ele não vem de alguma coisa que decorre, então aquilo se dá. Vamos supor,
Nós temos evaporação, calor, as nuvens se formam e vem a chuva. Então a chuva é um processo causal, não é um processo primordial. Primordial se aparecesse algo assim, repentinamente. Então, esse é o ponto. Agora se diz que a nossa essência, ela é uma natureza primordial. Isso é super importante. Isso significa o quê? Significa que nós não precisamos obedecer ou nos imaginarmos presos a processos causais apenas. Não que a gente não possa responder a coisas causais, mas nós temos uma liberdade primordial. É como se a gente não precisasse formar nuvem para chover. Agora, chuva. Bonito se eu dissesse chuva e chovesse, né? Isso ia ser... Não conseguia. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, a posição da nossa mente, ela não precisaria ficar na dependência de outros fatores. Se a gente quiser entender o que é o samsara é justamente a nossa mente dependendo de outros fatores. É como se nós fôssemos escravos de ficar montando circunstâncias para que a nossa mente fique numa certa posição. Aí tem essa revelação do Buda, a revelação dos ensinamentos. Nós temos uma natureza primordial. Primordial significa que ela é auto-manifesta. Ela não precisa de um processo causal que origine as suas condições. Então isso também pode ser chamado de liberdade. Mas dentro dessa condição de liberdade primordial, essa condição de natureza primordial, tem também uma sabedoria primordial. É como se fosse um olho sábio que olha para as coisas e vê a artificialidade pela qual elas surgem. Então é como se ele fosse um olho não condicionado que olha o que é condicionado e vê. Porque ele é um olho não condicionado, primordial, ele olha e vê as coisas causais como que estão surgindo. Então aí surge o Dharma, surge o ensinamento do Buda. O ensinamento do Buda surge dessa sabedoria primordial. Então isso é mais fundamental ainda do que a lucidez, porque ela é a fonte da lucidez. A lucidez, ela tem essa fonte primordial. Quando nós dialogamos entre várias linhagens, e vários mestres falando sobre isso, tem diferentes nomes para isso. Um dos nomes que se atribui a essa natureza primordial é vacuidade. Sendo que vacuidade é um bom nome, né, naturalmente, né? Mas ele, às vezes, o nome vacuidade induz uma sensação de negação de qualquer substância. Então essa vacuidade, ela não é uma vacuidade como um buraco, como uma ausência. É uma vacuidade como uma presença. Então isso é super importante. Esse é o ponto crucial. Então os yogis, na vida cotidiana, eles vão manifestar lucidez. Porque eles manifestam lucidez, eles evitam trazer sofrimento aos seres, buscam trazer benefício aos seres e buscam dirigir a própria mente. Aí nós começamos a entender cada um desses pontos e vamos ampliando a compreensão disso na forma de uma porção de recomendações mais detalhadas sobre o próprio caminho. Aí vem primeiro um raciocínio. Se eu estou andando na vida cotidiana, é um raciocínio assim ao contrário, né? Trazendo sofrimento aos seres em todas as direções, é muito provável que as pessoas vão tentar me caçar assim, o mais rápido possível. Você já olha a situação dos mosquitos, né? Em princípio, os mosquitos têm esse tipo de comportamento. Ainda que naturalmente essa seja uma posição antropocêntrica, né? Se tivesse uma posição mosquitocêntrica, ele está preservando a raça dele, a família, aquilo tudo assim. Mas na nossa visão, o mosquito seria um ser praticamente sem utilidade, assim, né? Ele incomoda, né? Então a gente olha para ele, mesmo praticantes, vez por outra, os praticantes cometem um gesto impensado, fazem uma coisa assim, né? Oh, por favor, vou dar uma impedimento. Aí assopra o que sobrou do mosquito.
Tem um amigo meu que ele disse que estava lendo um livro do Dalai Lama, muito gozado. Estava lendo o livro de Sua Santidade Dalai Lama, assim, compaixão por todos os seres. Aí cruzou um mosquito e ele não pensou, né? Aí ele abriu devagar com a esperança que não tivesse acontecido nada, mas tinha. Uma outra vez, ele, tendo aprendido isso, né? Ele viu, entrou uma barata pela janela, assim, se chocou. Ele, não vou matar. Aí foi lá, pegou um potezinho, em cima da barata, um cartãozinho, foi lá e jogou pela janela, sentou de novo com o livro da Dalai Lama. Ele escutou um grito no apartamento de baixo. Minha compaixão foi insuficiente. Eu deixar a barata aqui, né? Então nós temos essas contradições. Mas vamos supor, quando a gente olha para outros seres, a gente pode entender que se a gente começa a trazer sofrimento para eles, a gente provavelmente vai criar várias circunstâncias negativas para nós mesmos. Os seres vão olhar para nós com uma cara inadequada, assim, ou uma cara adequada, enfim, ajustada às circunstâncias. Então a gente vai reduzir os méritos e aumentar os karmas, em certo sentido. Porque, até mesmo com o mosquito, né? Se vocês cometem esse ato translocado, violento, agressivo, de petar um mosquito, né? Aí o que vai acontecer? Aí vocês ficam mais sensíveis aos mosquitos. Já fica assim. No instante seguinte, então, assim, de repente tem outro. Aumentando o gesto de surge um inferno interno, surge uma aflição maior. Então a agressão com os seres, em qualquer circunstância, ela não é interessante. Porque ela cria circunstâncias internas e externas que nos deixam fragilizados. Se a gente tiver outras pessoas que a gente começa a trazer mal para eles, no nosso trabalho, na família, os vizinhos de cima, vizinho de baixo, vizinho de frente, vizinho do lado do outro, ou pessoas no tráfego, pessoas no tráfego, então a gente pode gerar inimigos, pode começar a surgir essa circunstância. Os inimigos, eles começam a habitar internamente. Então a gente, cada vez que a gente olha para alguém de uma forma inadequada, de uma forma agressiva, ou responsiva, ou defensiva, nós nos sentimos mal. Se a gente tiver uma coletividade de seres que a gente olha e se sente mal, nós já estamos mal. Além do mais, mesmo que a gente não olhe os seres, com o tempo surge uma sensação de negatividade surgindo sobre nós. Isso perturba a nossa saúde, perturba a nossa mente, tira a concentração de uma série de problemas. Vem com um acúmulo de ações kármicas, muito simples. É muito provável que a pessoa também vai desenvolver doenças de algum tipo. Porque cada vez que a gente olha para alguém e se sente mal, a gente se crispa, né? Vai ficando crispado. Os órgãos se crispam, o funcionamento geral do corpo, ele tem dificuldades. Então a gente evita isso, a gente evita trazer mal ao ser. Uma forma de compensar um pouco as circunstâncias é usar a meditação Metapavana. Então, eu sempre dou essa sugestão, assim, a gente faz uma listinha de seres terríveis e aí olha para cada um deles, né, incluindo os mosquitos, os ratos, baratas, pulgas, piolhos. A gente olha para eles e diz que eles sejam felizes, que eles se libertem do sofrimento, encontrem as causas da felicidade, se libertem das causas do sofrimento. É isso. Então é necessário que a gente desbloqueie internamente essa relação, porque essas relações armadas internamente, elas vão produzir problema para nós.
super importante, principalmente quando a pessoa tem doenças assim, persistentes, tem problemas de saúde graves ou menos graves, mas persistentes. Isso pode ser uma indicação de efeitos kármicos, de relações, de formas pelas quais a gente está olhando para o que acontece em volta. Aí vem essa outra recomendação, trazer benefício aos seres. Talvez trazer benefício aos seres seria o contrário, nós vamos gerar mérito. Super importante para os yogis do cotidiano, trazer benefício aos seres. Então, na medida em que a gente olha para as pessoas de uma forma mais elevada, nós já nos sentimos melhor. Aí, novamente, nós podemos usar a Dhamavana. Os seres sejam felizes, superem o sofrimento, encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. A gente olha desse modo. Essa ainda é uma abordagem embrionária, mas é uma abordagem super útil e produz muitas transformações. Aí nós vemos, por exemplo, se vocês têm dificuldade com algumas pessoas, ou precisam de alguma coisa, ou gostariam de ter uma relação mais próxima com algumas pessoas, vocês façam essa meditação. E na medida em que vocês fazem isso, quando vocês chegarem perto da pessoa, aquela relação está desbloqueada. Aí a pessoa consegue se expressar melhor, consegue falar melhor, porque ela olha de uma forma mais apropriada para o outro, né? Então ela vai funcionar melhor nisso. Às vezes a gente pensa que as pessoas próximas de nós, como os nossos familiares, assim, familiares tipo esposa, marido, pai, mãe, sogra eu não diria, porque sogra não é parente. Mas os filhos próximos, assim, né? Naturalmente, sogras estão. Mas a gente olha para eles e pensa, minha relação com eles é uma relação próxima, íntima. Não preciso pensar que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento, etc. Não precisa pensar isso, mas precisa. É surpreendente quando a gente olha para um filho que a gente ama e a gente diz que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento, contra as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. É surpreendente, porque a gente descobre que não era esse o nosso olhar. A gente pode ter olhares de expectativas em relação ao sofrimento. A gente quer que ele seja forte, bonito, grandão, vitorioso, etc. A gente não diz que ele seja feliz. É super importante a gente entender essa perspectiva. Então a gente cobra deles, cobra coisas deles. A gente não está pensando que ele seja feliz, supere o sofrimento. Muito menos que essa felicidade seja alguma coisa ampla, lúcida. E que a superação do sofrimento seja pela visão elevada. Então a gente muitas vezes tem uma visão operativa do mundo. Mais surpreendente ainda é nós olharmos para nós mesmos e dizermos que esse ser seja feliz. Chega a dar um sorriso assim. Sim. Porque a gente cobra de nós mesmos vitória, beleza. Para nossas academias todas a gente tem que ser forte. Então a gente cobra muitas coisas de nós, mas a gente não diz que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Difícil isso. Nós nos cobramos duramente. Então é importante a gente introduzir essa visão assim, para nós mesmos. Nem sempre nós somos bons amigos de nós mesmos. Então isso, a vida já dá uma arrumada. Aí, essa outra recomendação, dirija sua própria mente. Esse ponto é um ponto delicado, assim, né? Porque parece que a gente dirige a própria mente. Parece que a gente conduz a mente. Mas quando a gente começa a examinar com mais cuidado, uma forma de examinar com cuidado é sentar em meditação. A gente senta e descobre que a mente esvoaça. Ela tem um mecanismo próprio de acionamento. Então, dirigir a própria mente é dirigir esse processo. Mas, durante um tempo, nós não temos nem ideia do que causa, como que funciona esse processo todo de
saltitar de ideia para ideia, ou imagem para imagem. A gente não tem ideia de como isso acontece. Então essa recomendação dirija a sua própria mente não é uma recomendação ampla que poderia estar associada às duas primeiras. Dirija a sua própria mente assim. Então, enfim, dirija a sua mente e não traga sofrimento aos seres, dirija a sua mente e traga benefício aos seres. Um pouco assim. Mas adiante nós vamos ver que isso é muito mais profundo. Nós vamos ser desafiados pela própria prática da meditação. Então, quando começa o caminho da meditação, esse é um caminho muito importante para os yogis do cotidiano. Porque através da meditação nós vamos ser estimulados, vamos desenvolver aptidão e vamos ter esse desafio de dirigir a própria mente num ambiente controlado e calmo. Então a gente senta e tenta posicionar a mente de um modo super simples, que é relaxar. Então a gente mantém um nível de vivacidade, uma atenção na respiração, corpo relaxado e firme. Super simples. Uma cara inteligente. É muito difícil de manter isso. A cara inteligente começa a desabar. Falta um normal logo. O corpo, daqui a pouco, nada acontece. A gente pensa, a meditação deve se abrir um canal. Abrir uma torre de luz. Não acontece nada. Já faz meia hora, não deu nada. Aí o desânimo toma conta. Eu não sou para isso. Então pode acontecer. A pessoa também, a iluminação, ela pode demorar mais do que uma hora de prática. Um pouco mais. A pessoa descobre que a coisa é meio complicada. Mas, por outro lado, a pessoa tinha a sensação de que a mente dela não estava direito, mas dentro da meditação ela parece que não anda direito. A mente parece que esvoaça, fica sem controle, vem para cá e para lá. E aí nós vamos descobrir esse fato, né? Não é que na circunstância do cotidiano a nossa mente esteja muito concentrada. Ela tem esse mesmo estado caótico. É que agora, quando a gente fica em silêncio, o estado caótico aparece. A gente se dá conta disso. Então o processo de dirigir a própria mente, ele começa a nossa dose de realidade que a gente se defronta quando senta em meditação. Assim, nós vamos precisar ganhar um pouco que seja de capacidade de direcionar a mente. Porque a situação da direção da mente, ela é muito profunda. Ela não é apenas o que aparece diante de nós. Nós vamos descobrir estruturas mais internas. Na medida em que nós vamos praticando ao longo do tempo, quando eu digo tempo, eu não vou nem dizer quanto, deixar assim o tempo, ao longo do tempo, nós vamos descobrindo estruturas internas. A gente vai praticando, vai descobrindo. Então a gente vai atravessar a mente que dirige o corpo, mais para cá, mais para lá. Enfim, vivacidade, respiração, relaxamento, estabilidade. Uma mente olhando para isso. Agora nós vamos descobrir que tem uma mente que manifesta energia ou não. E vamos supor que a gente começa a ficar sonolento, começa a perder a energia do corpo. Eu acho que eu tenho trabalhado muito isso. E quando termina a meditação, a energia volta. Se alguém telefona, a energia sobe. Como eu estava na meditação, a energia estava afundada. A gente descobre que tem uma modulação da energia que a gente não sabe nem como fazer.
De modo geral, a gente talvez vá utilizar chimarrão, café, guaraná em pó, alguma coisa assim, como se fosse necessário um processo causal para produzir isso. Mas a gente vê que tão pronto, a meditação terminou, a gente acordou. Enquanto estava na meditação, tinha uma sonolência. Depois acordou. Se alguém nos convida para uma festa naquela hora, a gente ainda vem mais energia. Se alguém nos convida para sair com outros amigos e depois ir ao cinema, tudo fica melhor ainda. Se uma certa pessoa especial telefona com uma voz especial, energia. E não tinha ali café, nem chimarrão, nem guaraná, não tinha nada. Então tem um estado interno que propicia alguma coisa. Então a gente vê esse fato, a gente associa isso à mente. No dia seguinte nós estamos meditando. Agora eu queria que aparecesse aquela energia. A gente vai descobrir que existe essa capacidade de fazer a energia aparecer. Também existe aquilo que é a paisagem da mente, que está associada, por exemplo, aonde que os nossos pensamentos andam. Eles andam em regiões e muitas vezes eles não saem das regiões. Vamos supor, os meninos se reúnem no final de tarde e vão jogar futebol, né? No meu tempo era assim, né? Hoje não existe mais espaço livre, né? Mas naquele tempo a gente ia para um campinho, terreno baldio, um lugar assim que não tinha nada. Ela marcava o campo de futebol, marcava os limites do campo, botava 2 latas de cada lado para a goleira. Aí um time tirava a camisa, outro time ficava com a camisa e começou o jogo. É assim. Então, se as mães olharem aquilo, eles não sei como que meu filho é capaz de passar 1h30 jogando futebol debaixo desse sol. Se eu pedir para ele secar a louça, ele parece que vai morrer. Mas aqui ele é capaz de fazer uma coisa dessas. Nesses tempos de conselho tutelar, né? Imagina se as mães dizem, agora você vai ficar 1h30 debaixo do sol. Não pode sair desse risco. Tem que correr de um lado para o outro o tempo todo. Por favor, me salve, conselho tutelar. Isso é uma tortura. Não sei. Mas aí ele vai ali para dentro e está feliz de um lado para o outro. Então esse é o poder das paisagens. A gente cria uma paisagem, aquilo não é uma realidade, aquilo é algo artificial que a gente constrói. Né? A gente já vê a artificialidade daquilo quando chega uma mãe do lado do campo e diz: Paulinho, para casa! No tempo que os filhos obedeciam. Né? Agora ele nem olha para a mamãe totalmente assim. Mas houve um tempo que as mães tinham esse poder, elas chegavam assim, interrompiam toda aquela. Pior ainda quando ele tinha uma namorada, e uma mãe gritava: Paulinho, para casa! Ele, que vergonha, minha namorada. Ele está lá com uma paisagem mental, aí vem alguém, torce aquilo. Então, nós vemos essa paisagem como alguma coisa que condiciona a nossa mente. Nós estamos constantemente dentro disso. Por exemplo, agora a gente está aqui nesse encontro, né? Então tem uma paisagem mental. Talvez a gente esteja com outras coisas para fazer, mas nesse momento a gente mais ou menos esquece o resto e fica aqui, né? Eu gosto de observar essas coisas tipo jogo de xadrez, né? Então a gente monta aquilo já é uma paisagem mais complexa. Por quê? Porque a gente dá significado para cada uma das peças. Nenhuma daquelas peças de madeira ou de plástico, metal, pedra, sabão, que seja, né?
Nenhuma delas é um peão, ou torre, ou bispo, ou cavalo, etc. Mas ela é dotada daquilo, ela fica animada por aquilo. O tabuleiro também, as peças brancas e pretas, elas ficam dotadas de um simbolismo, de uma importância. E a nossa mente fica presa dentro daquilo. Não só a mente, como a energia. De acordo com aquilo que nós estamos vendo dentro da circunstância do jogo, a nossa energia sobe ou desce. Aquilo tudo modula. É super importante entender que as nossas energias, elas também estão moduladas por situações maiores que eventualmente nós não estamos reconhecendo. Mas elas estão ali. Então a paisagem da mente, ela existe. Aí surge essa noção de que a paisagem não é apenas a paisagem da mente. Ela é coemergente com outras coisas. Como, por exemplo, ela coemerge com as nossas identidades. Então é difícil a pessoa jogar xadrez sem se sentir derrotada, né? Ou comemorar porque ganhou. Se a pessoa começar a ganhar, bom, eu acho que eu tenho um dom, eu sou um jogador, eu isso, aquilo. A pessoa começa a colocar no seu currículo, começa a montar um ser a partir das coisas que aconteceram. Né? Então surge um personagem. É natural que nas paisagens também tem um personagem, tem alguém, mesmo que não seja explícito, que a gente não esteja verbalizando sobre aquilo, tem um personagem sentindo aquilo, operando. Então essa complexidade toda, ela termina por caracterizar uma bolha de realidade. As bolhas de realidade, nas nossas vidas, elas incluem nosso trabalho, as nossas relações, os trajetos que a gente anda, como que a gente vive, o que a gente come, tudo aquilo parece natural. Então quando a gente chega diante de um buffet ou se comporta no tráfego, está andando no tráfego, surgem várias tendências, pensamentos, energias que se movem de uma forma natural, aparentemente natural, mas elas são criadas, tão criadas e artificiais como o próprio jogo de xadrez, suas peças, suas coisas. Então nós também nos colocamos como peças dentro de jogos. É muito semelhante o modo que a gente se constrói como rei, rainha, bispo, cavalo, torre, né? Portanto é justo, a gente olha para alguém e diz, olha, esse é um cavalo, uma coisa normal, como se fosse um jogo. Esse aqui não se move nada, ele parece uma torre. Aquele ali pensa que é rei, a outra pensa que é rainha. Mas os outros são todos peões, na verdade. Então a gente vai construindo realidades. As realidades, elas são artificiais, mas elas constituem uma bolha, como se fosse algo concreto, que a gente não percebe que construiu, não percebe a coemergência e se move. Então os yogis do cotidiano, eles se dão conta disso. Se dão conta desse processo de construção. Isso é uma etapa posterior no processo de prática. A primeira parte que nós precisamos é acalmar nossa mente com a meditação. Uma segunda parte muito importante é a gente encontrar um nível de liberdade a partir do qual nós podemos dirigir nossa mente. Mas a nossa liberdade, ela não é liberdade como, por exemplo, um jogador exerce a liberdade de trocar as peças de lugar no meio do jogo. Um jogador de tênis de responder a bola. Um jogador de futebol de correr atrás da própria bola. Não se trata disso. Liberdade inclui estar naquele jogo ou não estar. Surgir com uma identidade dentro daquilo ou não. Ou até mesmo surgir dentro daquilo, livre daquilo, conversando com as pessoas sobre aquilo, para ajudar a reduzir o sofrimento que, de modo geral, essas bolhas todas produzem sobre as pessoas. Então isso é a experiência de liberdade. Mas nós temos a sensação de que a liberdade é simplesmente fazer o que surge como um impulso dentro da bolha da paisagem. Então a lucidez, ela inclui o reconhecimento da bolha, dos papéis todos, e o exercício da liberdade diante daquela circunstância. Agora, quando nós sentamos em meditação,
a nossa mente vagueia, então qual a chance que a gente tem, né, de operar lucidamente dentro de um ambiente aberto? Se mesmo num ambiente protegido, silencioso, propício, a nossa mente já esvoaça. Então, com isso a gente percebe a importância de, tendo entendido algumas coisas, praticar, estabilizar a mente, de tal modo que a gente possa ganhar esse reconhecimento e a capacidade de dirigi-la. A gente volta a essa recomendação: dirija a sua própria mente. Então, dirija a sua própria mente é uma coisa profunda, porque ela inclui reconhecer esses aspectos todos e conduzi-la, ser capaz de direcionar efetivamente. Agora vamos supor que a gente conseguiu isso. Conseguiu um nível de lucidez, está olhando para as coisas. Aí tem uma recomendação que se inclui entre os meios hábeis. Eventualmente vocês podem começar todo o treinamento através desses meios hábeis que eu vou descrever. Por quê? Porque a gente está meio sem tempo. Então, os meios hábeis podem ser a porta inicial de todo o funcionamento. Porque na medida que a gente vai tentar fazer o meio hábil, a gente está tentando dirigir a mente, né? Para tentar dirigir a mente, a gente vai ter que dirigir a energia e as paisagens. Então, se eu tento utilizar o meio hábil, eu já estou, de uma forma específica, dirigindo a mente, assim, já estou obtendo o resultado final, estou dando rápido. Eu até sugiro para vocês entender todos esses caminhos, todo esse caminho como um processo circular. A gente, numa hora, amplia a qualidade de um aspecto, depois de outro, e vai andando circularmente. Depois retorna aquele primeiro e vai andando assim, vai girando. Essa é uma boa forma, porque a gente nunca completa a aptidão e a habilidade em cada ponto. Mas aquilo que a gente ganha de aptidão num ponto favorece a compreensão dos outros pontos e a aptidão dos outros pontos. A gente vai girando. Então, aqui, os meios hábeis, eles se referem especialmente às 5 sabedorias. A nossa capacidade de operar com a sabedoria dos 5 Jnana Buddha. Então, isso é super importante. Então, a primeira dessas sabedorias que funciona, vocês podem até esquecer essa descrição Buda, sabedorias búdicas, sabedorias dos Jnana Buddha. Esqueçam isso. Pensem como se fosse uma sabedoria de lucidez, de bom senso, que qualquer pessoa pode aplicar. A primeira sabedoria de bom senso é assim: se vocês quiserem andar bem no mundo, de forma adequada e lúcida, tentem entender as outras pessoas no mundo delas. Então, só essa perspectiva, ela é muito profunda, porque ela guarda em si, essa recomendação, ela guarda em si a compreensão de que a realidade, ela não é uma realidade única. Todos nós vivemos as realidades de acordo com os nossos olhos. Então, no mesmo ambiente, diferentes pessoas podem estar vivendo diferentes coisas, tendo diferentes sensações, diferentes pensamentos, que são justos de acordo com as paisagens mentais e as bolhas de realidade que a pessoa está vivendo. Então, se a gente quiser entender o outro, a gente precisa entender o outro no mundo onde o outro está operando. Então, isso se aplica a situações muito concretas, aliás, a todas as situações. Vocês têm uma namorada, por exemplo, é necessário entendê-la no mundo dela, o quanto antes. Antes que seja tarde. A pessoa vai... É muito comum a visão instrumental. A gente olha o outro dentro do nosso mundo. Essa visão instrumental, ela tem até linguagem. Uma linguagem específica, assim. A gente olha tudo como recursos. Recursos humanos, recursos minerais, recursos florestais, recursos hídricos, recursos energéticos. A gente está olhando recursos por todo lado, né? A gente olha as pessoas, recursos humanos. A pessoa vai numa festa, recursos humanos. A
Aí a pessoa pensa, vou fazer agora uma licitação, escolher uma namorada. Aí quando a pessoa vai fazer licitação, ela pensa que vai ficar assim, olhos assim, cabelo assim, pode ser também assim. Aí a pessoa faz vai ver quem é que enquadra naquilo, ou vai no Facebook e lança o edital. É situação grave, né? Por quê? Porque a pessoa está olhando sobre uma visão instrumental, a pessoa está olhando o outro desse modo, né? Agora, muito melhor é a pessoa olhar o outro no mundo do outro. Então a gente olha outra pessoa, aí vocês já viram assim, tem gente que sabe dar um presente, né? Como é que a pessoa sabe dar um presente? Porque ela é capaz de entender o outro no mundo do outro. Se a gente não ensina isso para os filhos, a gente ganha cuecas, gravatas, Dia do papai. Cueca, gravata, meia, cinto. Situação grave. Agora, se a gente quiser ganhar alguma coisa boa, é bom ajudar o outro a olhar de uma forma mais profunda. A pessoa, não sei o que dá para aquela pessoa. Claro, a gente não está olhando o outro no mundo dele. Agora, se a gente não sabe dar um presente, como é que a gente vai ajudar o outro na vida do outro? A gente não consegue entender o outro. Mas tem pessoas que têm um coração amoroso, eles sabem olhar. Por exemplo, as mães, né? Então, elas dão para os filhos roupa, eles adoram. Sapato, tênis, meia. E o filho hoje dá algumas coisas. Eu acho que hoje não é mais assim. Olha, meu tempo era um pouco. Ainda estou um pouco traumatizado. Então tem esse aspecto, né? Agora, também nas relações, né? A gente às vezes está numa situação da relação que a gente começa a falar mais alto, o outro também começa a falar mais alto. Né? A gente começa a falar com uma cara fechada, o outro também. E por incrível que pareça, quanto mais alto a gente fala, menos o outro ouve. Surge uma coisa contraditória. Por quê? Porque a audição, ela não vem uma coisa do ouvido. Até um bom treinamento, se a gente está assim, numa situação de falar muito alto com os outros, assim, não fala mais nada, e o outro também, só faz gestos. A gente tenta se acoplar ao outro de forma silenciosa. Daqui a pouco aquilo está funcionando. Ele pega um pranto. O outro já se abaixa. Está funcionando a comunicação. Mas o ponto central para haver comunicação é que a gente entenda o outro no mundo dele. Isso vale para todos os seres, para os animais, para as sogras. É interessante também com crianças. Eu tenho as crianças. Vocês nem olhem para eles. Vocês pegam, abrem uma bolsa, tiram uma caixa, abrem uma caixa, tiram umas coisinhas e botam ali e começam. Pronto, as crianças param e vem. É direto. Então a gente já está imaginando eles no mundo deles, como é que eles operam. Eles têm curiosidade pelas coisas. A gente não precisa chamar eles e agora todos sentem aqui que eu vou mostrar umas coisas para vocês. Fiquem quietos. Não vai funcionar. Eu vejo seu volta lá no sul, assim, tem essa habilidade. Era sempre uma porção de meninos, todos meninos com o olho desse tamanho, fazendo coisa, lixando, e pregando, e colando, e arrumando coisa. Ele faz sempre coisas desse tipo. É como se fosse o Gepeto. Assim. Ele tem sempre um brinquedo sempre pronto, ele tem sempre uma coisa sempre pronta. Assim. Ele puxa aquilo e assim, isso aqui vai voar, vai não sei o que. Oh, essa também. Gostou? Então, bota uma cola aqui e faz isso. Aí já está falando com o outro o que o outro faz. Está todo mundo andando, daqui a pouco eles estão direto. Né? Não precisa começar dizendo agora, atenção.
Eu devia ter lembrado isso, porque surgiu alguma coisa. Então, a gente entende, os seres estão presos por grupos de paisagens mentais. Eles estão operando dentro de coisas desse tipo. Então a gente olha para aquele ser, ele salta de uma coisa para outra, ele vai girando, sem chance, não vai chegar a lugar nenhum. No meio disso, ele vai, as crianças vão crescendo, virando jovens, depois adultos menos jovens, aí depois maduros, quase caindo já. Maduros, né? Esse é o processo. No final, decrepitude, envelhecimento e morte. Desculpe eu falar isso para vocês, mas ninguém sabia. Então nós temos essa circunstância. E nós olhamos para os seres, a gente vê que eles ficam oscilando entre estados mentais e a vida vai se desgastando. Então essa é uma forma também de olhar os seres no mundo deles. Situação grave. Naturalmente, se a pessoa está avançando no caminho, ela já localizou aquilo que está além de vida e morte, aquilo que atingiu algum nível de liberação, como os mestres, né? Os grandes mestres, eles olham para nós, eles ficam com a sensação de que nós estamos perdendo tempo. O próprio Buda, ele dizia, é como um rebanho andando por prados floridos, aguadas, campos verdes, perfumados, assim, alto paraíso. Andando assim, em direção ao abatedouro. Eles vão, perguntei, aí, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Tá gordinho? Tô gordinho. Tá mais pesado? Tô mais pesado. Tô forte. Então pode ir. É isso. E nós não temos muita chance, a gente está indo nessa direção. As pessoas todas vão pastando, e vão chegar no abatedouro. Vão ter uma surpresa no final. Aí eles olham, isso também é olhar os seres do mundo deles. Os jogos do cotidiano às vezes têm esses pesadelos. Aquilo está indo assim, vai dar onde? Aí brota compaixão deles. Eles se dão conta. Não é necessário isso. É como os palmeirenses. Eles vão indo. Fazer o quê? Eu estava lá no sul, rezei. Não me pergunto para quê. Eu vim pela lucidez. É difícil. A gente não tem outra situação. Então a gente começa a olhar os times de futebol, os torcedores. E cada campeonato, a gente devia demonstrar o campeonato no Procon. Porque 95% das pessoas ficam frustradas. Todos os times ficam frustrados, exceto um. Mas no dia seguinte do campeonato, aí os jogadores já são vendidos, já se dissolve tudo. Já não adianta nada. Então, eu acho que tem alguma coisa que deveria ser denunciada. A Dilma deveria fazer alguma coisa disso. Então nós ficamos presos nessas realidades. Aquilo parece super importante. Vocês olham a quantidade de papel impresso todo dia por assuntos de futebol. É incrível. Aquilo tem uma realidade. É muito interessante. Aí quando nós olhamos essas realidades todas, aí se aplica aquelas 3 expressões que são muito importantes. A de Maitreya, quando ele revela o caminho do meio. Ele começa a descrição do caminho do meio. Porque o Maitreya vem depois do Buda Sakyamuni. Mas ele já andou por aqui, deu uns pitacos e foi embora. Uma das aparências dele é aquele Buda de restaurante chinês. Era Maitreya no tempo que ele não estava muito aí.
um bodhisattva, assim, da comida e da bebida. Mas o Maitreya, ele deu esses ensinamentos para a Sangha. Não é para a Sangha, para a Sangha. Uma pessoa chamada a Sangha. Ele era um pouco autocentrado, se achava muito grande. Eu sou a Sangha. Uma das três joias, a Sangha. Eu e o Buda, ó. Isso é uma interpretação que não é uma interpretação, né? Interna, né, que eu estou. Essa parte vocês cortam da gravação. Então é esse ponto. Ele diz. Sobre a realidade das coisas, né? Ele vai dizer aquilo é, aquilo não é, aquilo é. Isso parece muito profundo, mas é de fato. Porque a gente olha para as coisas, aquilo parece que é, aquilo é. E quando a gente olha melhor, aquilo não é. Mas enfim, a gente olha de novo, a gente vê que aquilo opera. Aquilo é coemergente, aquilo tem uma existência que não é unilateral de um lado ou do outro. É uma existência coemergente. Então as coisas, elas surgem assim. E nós começamos a olhar a realidade das pessoas. Então a pessoa, ela se vê nos infernos, por exemplo. Aí a gente vê a pessoa com aquela experiência nos infernos. A gente diz, isso é, está vivendo. Mas na verdade, os infernos, eles não são sólidos. Aquilo é uma experiência como a pessoa está vivendo. Então aquilo não é. Mas depois a gente diz, bom, aquilo é porque está se configurando como uma experiência daquilo. Aí a gente entende que aquilo sendo desse modo pode mudar. Isso é super importante. Então a noção da vacuidade que vem daí, ela introduz essa liberdade. Então, quando nós vemos os seres presos em mundos e situações específicas, o que a gente vai então ampliar nossa visão, nós vamos reconhecê-los nessa situação, a gente vai ver o sofrimento aparentemente inevitável, mas a gente vai se dar conta. Aquilo é, mas aquilo não é, mas aquilo está sendo desse modo. Portanto, nós podemos, isso pode mudar, isso pode ser transformado. Então o Bodhisattva ele vai entender desse modo. Por isso a compaixão não é pena, é compaixão. Compaixão é uma coisa de militante. Pena é alguém que desistiu, né? A pessoa olha e não tem solução. Mas aí nós olhamos e a gente vê como se dá. Né? Então é como também um médico. O médico olha a pessoa e ele, nossa, a pessoa está vivendo esses problemas, está com esses sintomas. Mas isso pode ser transformado. Então isso é compaixão. Então, nossa visão, nós entendemos o outro no mundo dele, que é a primeira sabedoria. E se a gente entender, no nível que a gente entender isso, está bem. Porque a gente pode falar com o outro no mundo do outro. Mas se nós entendermos de forma muito profunda, a gente vai compreender que o outro está aprisionado num mundo onírico, num mundo de sonho. E nesse mundo de sonho a gente pode dizer aquilo é, aquilo não é, aquilo é. Mas isso pode mudar, a gente pode transformar esse sonho, aquilo não é assim. Isso vale para nós, assim. Eu estou trabalhando num certo lugar, como empregado, né, como funcionário em algum lugar. Então, eu sou aquilo. Mas pensando bem, eu não sou aquilo. Mas pensando melhor, enfim, eu sou. Mas eu sou. Eu me construo assim, eu também posso me construir de outro modo. A gente vai para esse nível de como as coisas se constroem dentro e fora. Por isso, tudo pode mudar. Né? Então, o sofrimento ele pode ultrapassar. A gente pode ultrapassar o sofrimento. No sentido ainda mais profundo,
nós vamos descobrir que todos os seres têm uma natureza primordial, natureza livre, está além da vida e da morte. E eles se constituem de uma forma parcial e limitada. Então eles não percebem isso. E assim a morte surge como o 12º elo, como uma decorrência causal de vários processos de perda de lucidez. As pessoas vivem isso. Elas não se dão conta da sua natureza primordial não causal. Assim elas vivem as circunstâncias de aflição como os palmeirenses. Coisa que os corintianos já estão livres. Pelo menos parece. Assim, por enquanto. Gostei disso. Manter essa fé. Os corintianos ainda vão passar por isso. Já passaram. Já passaram. Então a gente olha desse modo, né? Ou seja, o mundo interno importa, o mundo interno do outro importa. O que o outro vê depende das características internas que estão atuando na mente, no quanto ele vive a sua experiência. Então você compreender o outro no mundo dele. Aí vem a segunda sabedoria, que é a sabedoria da igualdade. Essa sabedoria, a gente poderia dizer que caracteriza o ser humano, né? Talvez a humanidade seja caracterizada especialmente por isso, que é aquilo que dá uma liga à humanidade. A gente se alegra quando alguma coisa boa acontece para o outro. E a gente é capaz de ser solidário quando alguma coisa ruim acontece. Isso é super importante. A gente descobre que nós somos maiores do que as nossas identidades. Que a gente pode olhar outra pessoa e se alegrar pelo que de bom acontece no outro. Tiago Rinpoche dizia que isso é uma grande riqueza, isso é a fonte da sensação de riqueza. Por quê? Porque quando nós nos alegramos só com o que nós temos, ou as coisas que acontecem conosco, talvez a gente não tenha muitas razões para se alegrar. Agora vocês imaginem os palmeirenses capazes de se alegrar pelo que acontece no Corinthians. Eles ficam poderosos. Então a nossa capacidade de se alegrar com o que de bom acontece com o outro, ela amplia a nossa felicidade, ela nos dá uma sensação de preenchimento, de riqueza. No sentido mais profundo, nós fazemos contato com as mandalas de Sambhogakai, que é uma coisa super profunda. Como Tcherezin. Então vamos supor, o Buda da compaixão. Nós olhamos para os seres com compaixão, aspirando o benefício deles. Tudo aquilo acontece, por uma razão inexplicável, nós nos sentimos sustentados. Nós nos sentimos com energia. Nós nos sentimos alimentados. Então a gente diz que isso é uma conexão extraordinária que acontece e sustenta a nossa prática, a nossa vida, o nosso brilho. Então a gente tem essa possibilidade, que é entender a nossa mente como algo muito mais amplo. Às vezes a gente vê pessoas que têm uma visão muito ampla, em qualquer tradição religiosa, ou pessoas que nem têm uma tradição religiosa. Eu estava falando com um agricultor em Alto Paraíso, José da Horta, ele estava muito feliz, assim, porque ele estava plantando árvores ao longo de um córrego, próximo a um córrego, uma região úmida, que mantém a umidade mesmo no período de seca. E ele estava recuperando aquela região que já tinha sido muito equilibrada, com muitas árvores, mas agora ela estava muito devastada pelo gado. Aí ele dizia, eu estou plantando essas árvores, eu não vou ver os frutos delas, porque elas têm um crescimento lento. Elas são aqui do Cerrado, as árvores do Cerrado muitas vezes são muito lentas, porque elas crescem mais para baixo do que para cima. Elas têm um sistema reticular muito grande para poder suportar justamente o período de seca. Não vou ver os frutos, mas as pessoas vão ver depois de mim. Então ele se alegrando por isso. Assim. Isso é uma coisa bonita, né?
Ele estava com essa felicidade de poder deixar isso para os outros. Ele não vai nem ver as plantas crescidas. Então isso é a sabedoria do espelho. Então ele se alegra desse modo. As pessoas que têm essa alegria na relação com as plantas, vocês olham, as plantas estão todas felizes. Então essa capacidade a pessoa tem. Tem pessoas que têm alegria com isso, desse modo, com relação às crianças. Eu conheci a Teresita, maravilhosa também, 81 anos. É uma professora aqui em São Paulo, essa escola Tearte. Ela esteve lá no Sul agora, nesse congresso de educação que a gente organizou. É um show, assim, professora maravilhosa. Ela tem esse dom de estabelecer essa relação com os jovens, com as crianças. Aí ela tem uma super felicidade, porque ela está causando felicidade para os outros o tempo todo. É bonito de ver uma pessoa com 81 anos querendo ouvir dos outros, as experiências dos outros educadores, querendo aprender e se alegrando em passar e ajudar e beneficiar, né, com a experiência dela os outros. Então isso é a sabedoria da igualdade. A pessoa se alegra com a vantagem do outro. Como uma mãe, né, que alimenta o filho, cuida do filho, se alegra que o filho cresce. Então é super bonito. Agora, quando a gente olha para os outros com esse olhar, né, de se alegrar pelo que está ocorrendo de bom com o outro, talvez a gente possa aprofundar isso, né, e pensar também até onde que o outro vai, o que vai acontecer na vida do outro de fato. A gente começa a entender que a gente pode ajudar num certo nível, mas talvez em outras coisas a gente não consiga ajudar. Então a vida não é uma coisa que vai se resumir à alimentação, proteção, alguma coisa desse tipo. A vida é super profunda. Não é como se a gente estivesse ajudando as pessoas a andarem até um certo nível, mas elas não vão poder ultrapassar um ponto. Elas vão se defrontar com esses obstáculos que a gente diz assim, os obstáculos de decrepitude, doença, envelhecimento, morte, nascimento. Então as pessoas, as 4 montanhas, os 4 rios do sofrimento. Nossos filhos queridos, eles vão passar por isso, a gente não sabe bem como resolver. Então a gente começa a entender o que seria algo que transcende isso. Então a gente tenta também se alegrar e ajudá-los a atingir níveis de segurança efetiva reais. Eu acho que as mães com o bebê no colo, elas podem pensar o que fazer, né, para que tudo ande da melhor forma e eles atinjam um nível de compreensão elevado de fato. Pode ser que os pais, o horizonte deles seja assim, meu filho, ele esteja casado, com um bom emprego, com várias contas para pagar, ele não pode sair do emprego. Tem filhos que ele fica mais sério ainda. Enfim, encaminhado na vida. Aí depois que aquilo começa a girar, aquilo vai. Se ele conseguir pagar suas contas, a não entrar em crise e fazer tudo girar, me sinto realizado. Mas os pais budistas, eles têm olhares assim, porque no mínimo é iluminação. No mínimo que ele seja um mestre de outra vida, que ele descubra que ele é um mestre da vida passada. Agora, inferior mesmo, que ele seja um mestre só dessa vida. Então a gente olha e aspira a alguma coisa elevada, alguma coisa transcendente. É melhor que a gente tenha um olhar elevado, que a gente se alegre por isso. Depois tem sabedoria discriminativa. Não sei até que horas nós vamos hoje. Meia-noite? Aquele relógio está estranho, tá? É 10 horas? Não, 9h34. Até que horas nós vamos? Às 15 para 10. Como 15 para 10? Eu vou uma outra sabedoria.
Aí tem a sabedoria discriminativa. A sabedoria discriminativa é como a compreensão da roda da vida. A gente não só deveria ter compaixão pelos seres e se alegrar com as coisas boas com eles, a gente precisaria entender a realidade da coisa. Entender essa realidade é compreender a roda da vida, né? Ou seja, compreender o centro da roda, os 3 animais, a impermanência, compreender os 6 reinos e os 12 elos de originação dependente. Todos nós sujeitos a isso. Quando a gente compreende isso, nós estamos entendendo as primeiras 2 nobres verdades que o Buda explica. A verdade do sofrimento, eu diria assim, sofrimento ilusório, e as causas do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento. Aí vem a terceira nobre verdade, que é a verdade da dissolução do sofrimento. A verdade que o sofrimento ele é artificial, pode ser dissolvido. Aí vem a 4ª nobre verdade, que é a verdade do caminho, que leva à dissolução do sofrimento e à lucidez efetiva. Então a gente precisa ter uma noção associada a isso. As 4 nobres verdades, isso começa com o estudo da roda da vida. Quando a gente estuda a roda da vida, a gente entende não a situação real nossa, a gente entende a situação artificial nossa, que a gente pensa que é a situação real, que é a condição da roda da vida. Quando a gente segue aí a 3ª e 4ª nobres verdades, primeira, segunda, terceira e 4ª nobres verdades, segue o caminho até o final, nós vamos entender a realidade das coisas. Ou seja, vamos entender o que está além da roda da vida, entender a nossa própria natureza, o que é estável, o que não é flutuante, o que não é causal e incessantemente presente. A gente vai entender isso. Então tudo isso está dentro de sabedoria discriminativa. Compreensão fundamental. A seguir, nós temos a sabedoria da causalidade. Essas 5 sabedorias, elas são bem usáveis de nós andarmos no mundo. A 4ª sabedoria, a sabedoria da causalidade. Então a gente entende, nós fazemos um tipo de ação, nós vamos ter consequências. Dependendo do tipo de ação, tem consequências que vão aumentar o sofrimento ou vão trazer coisas positivas e boas que a gente vai entender como favoráveis para nós. Então, nós olhando isso, a gente entende, eu deveria fazer um tipo de ação e não fazer outro tipo de ação. Mas pertence a essa sabedoria da causalidade a nossa capacidade de não ser perturbado pelas circunstâncias que caiam sobre nós. Então a gente deveria desenvolver uma habilidade que seria como um corpo translúcido, que não pode ser afetado. Como coisas caem sobre nós, nós mantemos a mente livre e a energia estável. Isso não é afetado. É muito importante que a gente desenvolva isso. Essa sabedoria, ela é crucial para o funcionamento no mundo. Por exemplo, para os lutadores de artes marciais, isso é super importante. Se nós somos, por exemplo, levamos um golpe, somos atingidos, que o corpo seja atingido, mas não a nossa energia nem a nossa mente. Se a nossa mente é atingida pelo que de negativo é jogado sobre nós, isso é um problema. Uma forma de nós sermos atingidos é assim: uma pessoa raivosa nos torna raivosos. Aí nós perdemos a lucidez. Isso é ser atingido. Mesmo que ninguém bata em nós, alguém raivoso nos deixa raivoso. Alguém que se comporta mal no tráfego nos induz a se comportar mal no tráfego. Alguém que nos fecha,
nós saímos atrás para dar uma fechada. Isso é ser atingido. Então esse é um ponto super importante. Ou seja, nós mantemos o nosso equilíbrio e ficamos imunes ao processo causal da negatividade que possa cair sobre nós. Nas várias áreas de ação, isso é super importante. Por exemplo, se vocês estão numa área corporativa, assim, vocês são funcionários de algum lugar, estão trabalhando, é muito importante que vocês tenham a capacidade de entender os colegas no mundo deles. Se vocês são capazes de entender isso, é muito provável que vocês vão ganhar promoções. Por quê? Porque a pessoa que entende o outro e é capaz de interagir com o outro no mundo do outro, ela tem a ser o chefe do outro. Se a pessoa não conseguir entender o outro, os outros, no mundo dos outros, mesmo que ela seja chefe, ela não vai ficar muito tempo ali. Ela não vai saber como conduzir. É super importante a capacidade de entender o outro no mundo do outro. Se a pessoa no mundo corporativo, no mundo do trabalho, a pessoa se alegrar pelo progresso, pelo que de bom os outros estão fazendo, ela provavelmente vai virar chefe também. Porque é justamente essa alegria que faz surgir uma equipe que funciona. Então a gente se alegra, a gente reforça o progresso do outro. Se a pessoa for um professor, isso pode caracterizar toda a diferença entre o aluno ter êxito ou não. Porque o professor ele vai estabelecendo uma ligação com o outro, ajudando o outro a superar seus obstáculos, entendendo o outro no mundo dele e ajudando o outro a fazer as coisas melhores. Então vai surgir uma aliança do professor com o jovem e ele vai avançar. Também é crucial no mundo corporativo, na família, em todos os lugares, que a gente tenha a sabedoria discriminativa, que a gente entenda para onde é que as coisas vão. Né? Se a gente tiver visões estreitas, a própria organização como um todo pode afundar. A família pode afundar, a escola pode afundar, as várias coisas podem afundar. As nossas vidas pessoais também. Então é crucial que a gente tenha uma visão elevada. Isso não é uma coisa fácil. Porque é muito frequente que nos vários lugares nós estejamos jogando jogos de tabuleiro, aparentemente. Então a nossa inteligência está limitada àquele contexto. Mesmo que a pessoa veja de forma mais ampla, ela está desempenhando um papel dentro de um tabuleiro. Ela não pode fazer outra coisa. Então às vezes fico pensando como é que alguém livre jogaria xadrez assim. Ela teria que obedecer aquelas jogadas que estão previstas dentro da regra, ou a gente pode fazer alguma coisa diferente. Então é muito comum nós dentro do mundo imaginarmos que a gente tem que seguir o script exato. Né? Mas talvez o Raul Seixas jogando xadrez ele tivesse um outro comportamento. Isso é interessante, né? Então talvez a gente estivesse num tempo agora muito mais para isso mesmo. Se a gente olhar as circunstâncias que nós estamos vivendo, talvez a gente vai precisar de gente menos séria. Porque as pessoas sérias elas vão cumprir o jogo. A gente está precisando de alunos que não sejam muito bons. Porque os bons alunos repetem o que eles aprenderam. Nós precisamos fazer outras coisas. A gente precisa de uma capacidade de fazer coisas diferentes. A gente vai precisar de liberdade para se mover desse modo. Então, dentro de um ambiente, mesmo que seja um ambiente de organizações, uma organização familiar, a gente vai precisar de sabedoria discriminativa para ver em que direção todos nós estamos andando. Assim.
Não basta que o cotidiano esteja andando direito. No caso de grandes instituições ou instituições financeiras também, organizações que trabalham com remuneração, com dinheiro, trabalho. Uma vez eu vi essa descrição que eu achei muito interessante. Não basta que você olhe a curva do funcionamento econômico da empresa. Nos tempos de hoje, você é obrigado a entender toda a ação que a sua organização exerce sobre o ambiente humano, o ambiente natural também. Por quê? Porque você pode estar com a curva ascendente econômica, mas você está eliminando as circunstâncias que vão manter o seu próprio negócio funcionando. Não basta mais olhar apenas de uma forma restrita os indicadores. A gente tem que olhar de forma ampla. É interessante que grandes organizações entram em crise. A gente pensa, por que as grandes organizações entram em crise se elas têm executivos caríssimos e pessoas que tiveram uma formação muito extensa, muito experiente? Como é que aquilo afunda? Porque o jogo, como ele está sendo jogado, ele pode estar criando as circunstâncias do desaparecimento do próprio jogo. A gente tem que olhar aquilo de forma mais ampla. E também dentro de um ambiente familiar, um ambiente, vamos dizer, afetivo, a gente precisa ser capaz de ter um corpo translúcido. Nós somos atacados e nós olhamos com o olho lúcido. A gente não registra o ataque. A gente não se sente atacado. A gente olha e tenta ver, retornar a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria discriminativa. A gente não entra na perturbação do atacante. Nem se opõe, nem segue. A gente simplesmente olha com um olhar, sabedoria da igualdade, sabedoria do espelho, sabedoria discriminativa. E aí se move da melhor forma. Então esse com certeza vai ganhar promoção onde ele estiver. Eu estou explicando isso para vocês. Se vocês tiverem promoção, imagino que vocês vão depositar 10%. Mas aí tem a quinta sabedoria, que é a garantia final, né? A quinta sabedoria, assim, nós não somos nada disso. Nós não somos nenhuma identidade dentro de bolha, nem estamos jogando qualquer jogo. Nós estamos acima, nós transcendemos isso. A nossa natureza ultrapassa esses ambientes limitados. É super importante a gente entender esse fato que nós estamos além dessas denominações, dessas fixações. Nós podemos desempenhar o papel dentro disso, mas nós não somos isso. Então a sabedoria ela vai ser muito útil para a ação lúcida dos Budas e Bodhisattvas em meio ao mundo. E também, naturalmente, os yogis do cotidiano. São Bodhisattvas. Os yogis do cotidiano, eles têm isso como garantia. Então eles podem andar nos vários ambientes, nos vários mundos, guardando aquilo que é chamado a sabedoria tatata. Tatata é a dupla realidade. A pessoa entende o aspecto relativo, mas ela não está presa ao aspecto relativo. Ela entende o aspecto absoluto também. E nesse sentido, ela é capaz de desempenhar várias funções, mas ajudando os seres a ultrapassar as bolhas e andar de modo lúdico no mundo. Os yogis do cotidiano, especialmente, eles vão fazer isso. Aí, quando nós comparamos a situação dos yogis com a situação dos monges, dos eruditos, as várias formas de praticar, mesmo com os yogis
centrados na sua própria prática, a gente vai achar que os yogas do cotidiano realmente é alguma coisa muito valiosa. Porque se a gente consegue manter a lucidez no meio disso, é pós-doc, MBA, uma coisa super elevada, uma capacidade de se manter lúcido. Agora, para se manter lúcido, nós precisamos de exemplos claros de situações artificiais. E aonde nós vamos encontrar mais situações artificiais do que nas nossas próprias vidas? Onde é que nós vamos reconhecer que a construção da realidade, momento a momento, se dá de um modo coemergente com os estados mentais que a gente alimenta e usa para olhar e para julgar? O tempo todo nós temos abundantes experiências desse tipo. Comparativamente, quando as pessoas estão com a vida toda ritualizada, elas também têm isso, têm esses desafios, mas aquilo é muito menos variado. Quando nós estamos nessas circunstâncias, em qualquer lugar, a gente está enfrentando, por exemplo, a impermanência, né? O tempo todo as coisas mudando, as ideias vindo de outras formas, mesmo os jogos de futebol, a pessoa está pensando, agora eu vou afundar, de repente não afunda, encontra uma outra solução. Então, essa complexidade da vida, ela é abundante no cotidiano. Então a gente tem essa oportunidade. Eu acho maravilhoso esse tempo. Eu até vejo assim, por exemplo, hoje as pessoas comuns somos nós. Nós estamos super preparados, comparados com as pessoas comuns de 100 anos antes. Nós temos uma capacidade de reconhecer a virtualidade e nos movermos no meio de situações virtuais. Nós temos capacidade de manter o foco de concentração e energia por um longo tempo no meio de coisas abstratas. Então isso nos ajuda a compreender esse aspecto onírico da realidade e compreender como que nós fundamos e construímos realidades artificiais. Isso está visível, nós vamos construindo objetos, ambientes, coisas novas o tempo todo, né? Estamos descobrindo coisas o tempo todo. Então é um tempo de grandes descobertas das várias nuances e níveis de realidade e de seres. É um tempo muito interessante. Eu acho que os yogis do cotidiano eles levam vantagem nesse tempo agora. Se levam vantagem ou não, eu olho assim e só vejo yogis do cotidiano. Onde é que estão os monges? Os monges hoje têm vida curta. As meninas estão por todo lado. É rápido. Eu já vi alguns exemplos graves também do bem. Então está perfeito, nós vamos andando, nós vamos aprendendo. O nosso desafio é aprender com aquilo que nós estamos vivendo. Então nós já estamos no mosteiro. O mestre Dogen no Zen, ele dizia, não façam viagens inúteis a outros lugares, porque o templo, para a prática mais elevada, é o que você já está pisando com os seus pés nele. Você já está tem um lugar limpo para ir. Onde você está, aí mesmo é o lugar da prática mais elevada. Isso que ele era monge. Essa é a forma pela qual a gente pode aproveitar as várias circunstâncias e avançar. Quando as pessoas às vezes fazem contato com o budismo e querem aprofundar, elas têm a sensação que elas têm que se afastar das coisas. Então, de modo geral, é preferível não se afastar da família, seguir com o trabalho, fazer tudo igualzinho. Só olhando com mais profundidade tudo que você está fazendo. Entendendo os aspectos oníricos, entendendo os outros no mundo deles, olhando assim. E praticando extensamente Metta Bhavana, que os seres sejam felizes. Que a felicidade agora vem em um outro sentido, que ele seja feliz de uma forma
lúcido, que eles ultrapassem o sofrimento. Não é um sofrimento de perder um jogo de futebol, ser rebaixado, mas o sofrimento de estar preso nas situações de ausência de lucidez. Eles encontram as verdadeiras causas da felicidade, que não é a inserção no processo econômico, e que se livrem das verdadeiras causas do sofrimento, que é a ignorância, a incompreensão das coisas, visão limitada. Então nós temos abundante material de prática. A gente já pode praticar diante do buffet. Sabe, deve comer agrião, rúcula, alface, nabo cru. A gente olha para aquilo. Por incrível que pareça, brotam outras ideias. Naturalmente, antes de chegar no buffet, nós sabemos tudo direitinho que ele deveria comer. Mas quando a gente olha para o buffet, aí surge a estrutura kármica. A gente entende perfeitamente aquilo. A estrutura kármica. Aí brota esse impulso. Aí a pessoa vai ver como é que ela configura o corpo dela. O corpo dela espelha perfeitamente a estrutura kármica. Direitinho. No mínimo, a opção de assados do inferno. Nós temos um tipo de configuração da mente que produz um resultado. Mas 5 anos depois a gente conseguiu, enfim, mudar um pouco. Aí o corpo também muda. Vai mudando um pouco. É interessante ver isso, ver como que nós estamos mudando. Por exemplo, a pessoa está no mosteiro, não tem essa oportunidade. Maravilhoso, vamos nos alegrar que a gente está na vida cotidiana. E aqui também tem essa vantagem, né? Que se diz, os bons praticantes, eles rezam. Guru Rinpoche, não esqueça de mim. Se eu fizer alguma coisa errada, faça desabar o karma rápido sobre mim. Isso é ótimo. Porque a pessoa vai fazendo coisas equivocadas, aí se o Guru Rinpoche esquece, só vem uma indicação 10 anos depois. Não passou muito tempo, ele aprontou um bocado. Mas no cotidiano, se a gente apronta, aquilo de modo geral vem rápido. Isso é uma vantagem. Você se alegre. Se as coisas estiverem ruins, é porque a gente está precisando olhar com maior profundidade tudo. Então o yogi da vida cotidiana, ele não tem medo disso. Ele olha as coisas dessa forma. Então eu vou agradecer e deixar um espaço para alguma pergunta, algum protesto. Alguém que diga, comigo não é assim.
possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto ter sido o sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso a mim mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Não confesso, mas eu sou. Ficou bom aquele filme, né? Ficou ótimo. Bem filmado. Não acreditei, porque não tinha muita luz assim, né? Tu conseguisse fazer uma imagem ótima. O som também tinha ruído em volta.